começando mais um vlog aqui no canal. Hoje é terça-feira, agora são 6 horas da manhã. E hoje eu vou fazer alguns bolinhos caseiros lá pra padaria e também um bolinho recheado, que é de mousse de leite ninho com mousse de chocolate meio amargo. Esses recheios não vão ao fogo, é um bolo super prático e eu vou gravar aqui no vlog pra vocês uma palhinha, mas também vou deixar um vídeo específico desse bolo aqui no canal. E se você não me segue lá no Instagram, já vai lá me seguir, tem muita gente nova chegando por lá. E eu vou deixar passando aqui embaixo a Sabrina Santos, mãe de 3. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Gente, eu já untei as forminhas e hoje eu vou fazer um processo diferente. Eu sempre faço esses bolinhos caseiros no liquidificador, né? Então, muita gente me perguntou se dava certo de fazer na batedeira, se tem como fazer à mão, e tem sim. E hoje eu vou fazer um processo diferente, vou fazer, que é até mais prático, né? Vou fazer tudo direto na batedeira. Porque antes eu batia o açúcar, os ovos e o óleo no liquidificador, acrescentava o leite e depois levava isso no bol da batedeira e misturava os secos lá à mão mesmo com o fouet. E hoje eu vou fazer tudo direto na batedeira, então eu vou começar batendo os ovos, o açúcar e o óleo, depois eu acrescento o leite e por fim os secos, mas na batedeira mesmo, porque eu acho que vai ser um pouco mais prático e assim eu mostro pra vocês o resultado do bolinho na batedeira, pra quem não quer fazer no liquidificador e depois bater a mão, porque tem gente que acha que fica muito pesada a massa, né, dos 4 bolinhos, então fica aí uma opção de fazer na batedeira. É mais prático, suja menos coisa, né? Então, assim, quanto mais praticidade a gente tiver na nossa produção e agilizar mais o tempo, né? Sujar menos coisa, melhor pra gente. Então, vamos lá e vamos ver como que esses bolinhos vão ficar na batedeira. Começando aqui pela minha massa básica, simples e muito fácil de fazer. Eu já tinha quebrado os ovos no bol da batedeira, estou acrescentando açúcar. Lembrando que tá tudo aí na descrição do vídeo. E vou medir o óleo, são 300 ml de óleo. E vou levar esses 3 ingredientes para bater por mais ou menos 2 ou 3 minutinhos na batedeira. Que é o mesmo processo que eu faço quando eu tô fazendo no liquidificador. Enquanto vai batendo, eu já vou medindo os outros ingredientes, são 320 ml de leite. E vou pesar os secos, que é a farinha e o fermento. A farinha são 480 gramas de farinha, essa farinha é sem fermento, e eu gosto de peneirar porque eu acho que o bolo ele fica mais leve, mais fofinho. Então, 480 gramas de farinha e em seguida o fermento. O fermento é uma colher de sopa bem cheia, ou para ser mais exata, 20 gramas de fermento. Lembrando que tá aí na descrição do vídeo as quantidades certinhas. Eu uso esse fermento aí da Santo Grano. Geralmente as pessoas me perguntam, né? Eu compro esse saquinho aí de 1 kg. Batido aí os 3 primeiros ingredientes, eu acrescentei o leite e logo em seguida eu já vou acrescentando a farinha de trigo, vou colocando em colheradas, né? E por último eu acrescento o fermento. A farinha aí eu coloco aos poucos e vou batendo em velocidade mínima, tá rápido porque eu coloquei o vídeo acelerado, né? Mas ele está na velocidade 1 da batedeira. E dou uma misturada, tiro o excesso das laterais. E por último, eu vou acrescentar o fermento e eu deixo dar uma misturadinha, tiro também do excesso e o bolo já está pronto. Muito simples, rápido, fácil, esse bolo é muito gostoso e dá para fazer outros sabores a partir dele. Essa massa, ela me rende 4 bolinhos nas formas de 16 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. E a massa, ela tem um peso médio, total de 1,8 kg, que vai dar em torno de 450 gramas de massa, né, em cada forminha.
E agora, gente, é só assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. E agora eu vou dar continuidade, vou fazer os outros sabores. Vou fazer formigueiro e mesclado usando a minha massa básica. E para quem quiser essas receitas e sabe como que eu utilizo e faço, né? Vou deixar aqui nos cards o link do vídeo que eu ensino você a fazer 12 sabores de bolo usando a minha massa básica. Gente, já tirei os bolinhos de farinha de trigo do forno, já coloquei os de formigueiro e ali atrás estão os mesclados. Daqui a pouco eles vão pro forno também. E eu já vou começar a fazer o recheio do bolo recheado. Vou começar pela mousse de chocolate, depois eu faço a mousse de leite ninho. E enquanto aqueles bolinhos ali vão assando, né, aí eu já vou bater a massa do bolo. Gente, agora eu vou começar a fazer a mousse de chocolate meio amargo. Eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo e 100 gramas de creme de leite. Se você quiser uma mousse um pouco mais leve, pode colocar 150 gramas de creme de leite. Como tava muito calor, eu fiz só com 100 gramas de creme de leite para ela ficar bem firme. Mas eu prefiro fazer com 150 gramas, tá bom? E aí você vai levar o micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter totalmente. E passando aqui para a mousse de leite ninho, eu tenho uma caixinha de leite condensado e vou acrescentar aí 100 gramas de manteiga sem sal. Vou bater isso tudo muito bem por mais ou menos 5 minutinhos na batedeira. Feito isso, a misturinha vai ficar nessa consistência aqui e eu já vou acrescentando os outros ingredientes. Então, agora eu vou acrescentar 200 gramas de leite ninho, aí passou um pouquinho, mas não tem problema. Vou misturar com o globo para não fazer muita sujeira, né? E vou bater aí por mais ou menos 1 minutinho. Não precisa bater muito e eu já vou acrescentar 100 gramas de creme de leite e também deixar o suficiente só para misturar. Aí eu já desligo a batedeira e a minha mousse já fica nessa consistência. Tem gente que usa ela dessa forma, mas eu prefiro ela um pouco mais aerada, um pouco mais leve, então vou acrescentar o último ingrediente. Vou despejar então a mousse aqui nesse refratário e vou bater 300 ml de chantilly. Essa quantidade é 200 ml eu vou colocar na mousse de leite ninho e 100 ml eu vou usar para colocar na mousse do chocolate meio amargo que eu ainda não terminei. Então, vou bater em ponto firme, ele fica mais poroso para eu conseguir chegar naquela consistência da mousse mesmo. Então, aí eu vou colocar 100 ml de chantilly batido, eu pesei 100 gramas, né? E vou misturar bastante até não aparecer mais nenhum pontinho branco do chantilly. E ele vai ficar nessa consistência bem lisinha que eu vou mostrar aí pra vocês. Só que depois que ele vai na geladeira, ele pega uma consistência mais firme e também fica bem mais aerado. Então, essa consistência aí, ela não é a consistência final. Vou mostrar pra vocês também quando eu for montar o bolo. E agora a mousse de leite ninho, eu vou pegar toda a minha mousse, né, e vou despejar aí no bol da batedeira, que o restante do chantilly é o que eu vou usar mesmo. E vou fazer o mesmo processo, misturar bem até não aparecer mais nenhum pontinho assim do chantilly. E eu torci o nariz, gente, pra esse recheio quando falava que tinha que colocar chantilly, porque eu achava que perdia o gosto. Mas se você colocar a quantidade certa do chantilly, o gosto do leitinho continua intenso na mousse e você consegue manter a qualidade desse recheio mesmo colocando chantilly. Essa quantidade de chantilly, ela simplesmente traz uma leveza maior para o recheio. Gente, finalizei aqui os recheios. Vou levar para a geladeira, eu coloquei um plástico filme, né, para não pegar nenhum cheirinho. E o último bolo tá saindo ali, que é o bolo mesclado, eu já coloquei no forno, faltam 10 minutinhos. E eu já vou começar a bater a massa do bolo recheado, pra já ir esfriando e à tarde eu montar esse bolo aqui com vocês. Gente, essa massa é muito fácil de fazer, eu já tinha quebrado os ovos, vou acrescentar o açúcar. São 6 ovos, 300 gramas de açúcar. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a receita e os ingredientes certinho.
E eu vou levar isso para bater por mais ou menos 10 minutos em velocidade média. Minha batedeira ela tem 12 velocidades, eu tô batendo na velocidade 6. Enquanto vai batendo, eu já vou pesando e medindo os outros ingredientes. Então, eu tô pesando aí a farinha. São 300 gramas de farinha e vou pesar também o chocolate em pó 50% cacau. Estou usando o chocolate da Melk e vou pesar 60 gramas de chocolate em pó. São 6 colheres de sopa e eu coloquei um pouco mais porque eu estou usando uma colher que a medida dela é meia colher de sopa, né? E vou peneirar o chocolate por cima da farinha e já vou misturar para facilitar na hora de aderir esse chocolate e essa farinha ao restante dos ingredientes. E também agora, assim que eu finalizar, já vou pesar o fermento, né, que assim finaliza os secos. E eu vou pesar aí 1 colher de sopa de fermento. E por fim, não menos importante, tô medindo aí o leite, são 300 ml de leite, leite em temperatura ambiente. Então, batido aí os 10 minutinhos, passado, né, os 10 minutinhos, eu acrescento o leite, não deixo batendo muito, já retiro ali a batedeira e vou acrescentar os secos à mão. Então, vou acrescentando em colheradas a farinha com chocolate, misturando com o fouet. Então, eu repito esse processo até finalizar a farinha e o chocolate. Feito isso, eu acrescento agora o fermento em pó e misturo levemente e a massa já está pronta. Essa massa ela vai me render uma forma de 20 centímetros por 10 de altura, uma forma redonda. Eu untei com margarina e forrei com papel manteiga no fundo. E o restante da massa eu vou colocar numa forma retangular. Essa forma retangular depois eu vou fazer um bolo aqui também no canal, que é um bolo de leite ninho, um bolo gelado. Então eu não quero uma massa muito alta. Então, rendeu essas duas forminhas e eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos. Teu lugar aqui, vem saciar minha sede, Jesus, Jesus. O som do céu eu quero ouvir. Gente, aqui ó, já tá pronto os bolinhos. Aqui tem 4 de farinha de trigo e 4 de formigueiro, que é geralmente os que mais vende lá na padaria. Então, praticamente toda semana eu faço eles, né? E aqui em cima tem os 4 mesclados. Vocês podem perceber que ele fica um pouco diferente quando a gente faz na batedeira direto. Quando eu não bato no liquidificador, que eu faço direto na batedeira, ele fica com a massa mais ralinha. Então, a massa de chocolate, ela mistura mais na massa branca. Quando eu faço ela no liquidificador, ela fica um pouco mais grossa. E aí, a massa, ela fica bem assim, separada da massa branca. Mas, de todo jeito, é gostoso, né? Gente, aqui como que ficou perfeito esse bolo mesclado. O cheiro tá bom, não tá, dona Ivone? Tá, gostoso. Muito cheiroso. Gente, Bom dia. as meninas acordou, o Alar acordou mais cedo, o Otávio acordou agora, já tomou uma vitamina de banana. O Otávio tá comendo uma banana ali que a Manu não conseguiu comer tudo, né, Nux? Eu tive que me apressar, porque hoje eu vou ter uma prova e ainda tenho que ler um livro gigante pra minha professora. O livro não, a gente só vai estudar. O livro não precisa entregar hoje, pode entregar sexta. Isso.
Ih, coisa linda! E aí, gente, agora eu já dei uma organizadinha aqui, assim, organizada entre aspas. Eu só dobrei os cobertores. Tá linda, Manu. A Manu, e fiz as vitaminas pros meninos, banana panux, né? E agora ela vai ali escovar os dentinhos, a gente vai começar a estudar, porque ela tem prova hoje de matemática e ela tem que estudar os números De 0 a 30. a 50. Manu, aí você pode colocar o pijaminha na roupa suja e vamos começar, né? Nenê. Nenê. Nossa, tem aqui um tiquinho de sujeira aqui. Tem um tiquinho de sujeira aqui. Esse aí é as folhas impressas. Sim, gente, algumas coisas que eu fiz com papel. Letícia, é assim que fala, o métrica? Tipo aquele gatinho que eu fiz de papel. Aquilo lá é origami. Origami. Não é origami? É origami. Matemática já não tá aqui fora, não. Ele é junto com, acho que o de história. Junto com o de história. Que? Olha aqui, ó, vou fazer meu rosto pra vocês, ó. Amei, meu Deus. Olha aí, meu nariz afundado. Olha lá, olha lá. Ô, Maria vai com as outras. Que isso, Laura? Olha o dele, gente. Aí, A direita e a esquerda. Você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? direita. Mostra. Então, tudo que fica do lado da sua mão direita é a sua direita. E tudo que fica do lado Tipo, esquerdo... a mamãe tá do lado esquerdo de mim. Isso, e a porta? E a porta do direito. A minha direita. Futebol. A bola de futebol. Gente, eu vou explicar essa tarefa. Tem um aqui que tá estudando as formas, mamãe, enquanto a Manu estuda direita e esquerda. Então, que é bom. Bola 6, a Laura. Gente, bola 6 é parabéns. Colar não sabe falar, então a gente fala... Fala parabéns. Parabéns. Viu? Aprendeu a falar. Parabéns. Vocês são baixos, criança. Então vamos, Manu. Meu desejo é te conhecer. Meu desejo é sentir o teu poder. Toma o teu lugar aqui, vem saciar minha sede. Gente, agora eu finalizei ali com os meninos. Vou fazer a montagem do bolo. A massa que eu fiz aí, ela fica bem estruturada, mas também fica fofinha e úmida. Então, assim, é uma massa que eu sou apaixonada nela. Então, gente, ela não vai óleo e nem margarina. É quase um pão de ló, mas vai leite e fermento. O pão de ló original, ele só vai açúcar, ovos e farinha, né? Então, essa massa aí, ela tem uma quantidade de ingredientes diferente do pão de ló. E a gente acrescenta o leite para deixar a massa um pouco mais úmida e também o fermento para não deixar a massa solada, já que vai leite. Tô partindo aí a massa em 3 discos de massa, né? Vou fazer aí um bolo recheado com 2 recheios, que foi a mousse que eu mostrei pra vocês, a mousse de chocolate meio amargo e a mousse de leite ninho. A mousse de chocolate meio amargo já foi na geladeira, ficou bem aerada e bem firme. Então, vou colocar aí a primeira camada dela. Antes eu tô molhando com uma caldinha de água e leite condensado, mas eu uso muito também água com açúcar, mas você usa a caldinha da sua preferência. Molhei, já vou acrescentar o recheio, que é a mousse de chocolate meio amargo, e deixar ela o máximo lisinha e retinha possível, né? Para o bolo não ficar torto. Coloca aí a segunda massa
Vou regar ela também com a minha caldinha. Não rego demais, gente, porque pode desestruturar a massa, né? E aí eu já acrescento uma camada do meu mousse da minha mousse de leite ninho. Essa mousse eu usei só a metade nesse bolo e a outra metade eu vou usar naquele bolo retangular que eu fiz, que é um bolo gelado de leite ninho. E agora, por fim, eu coloco o último disco de massa, né? E molho novamente com o restante da minha calda. Então, eu gastei uma bisnaguinha dessa aí pra molhar esse bolo 20 por 10. Gente, hoje é quarta-feira e o bolinho que vocês viram aí na geladeira eu deixei de um dia pro outro. Vou fazer uma decoração simples, estilo da Sodier, que não precisa usar bico de confeitar. E também vou usar umas raspas de chocolate em cima e para finalizar algumas cerejinhas. É bem simples, gente, mas fica muito linda essa decoração e combina super bem com o mousse meio amargo e o mousse de leite ninho. Então, para fazer a decoração desse bolo, na forma 20 por 10, eu vou bater 300 ml de chantilly de chocolate. Tô usando o chantilly da marca Flashman. O bolo passou a noite na geladeira, eu vou desenformar aí nessa bandejinha mesmo de papelão, porque fica exposto na vitrine. Mas se você for fazer para vender, você pode comprar uma bandeja um pouco mais firme para não correr o risco, né? Então, com o chantilly já batido, eu vou alisar o bolo, não vou deixar ele 100% lisinho, nem perfeito, até porque eu tô no processo de aprendizagem de trabalhar com chantilly. Mas eu vou passar aí uma camada de chantilly nas laterais e alisar com a espátula. E depois eu faço o mesmo processo na parte de cima do bolo. Não vai ficar perfeito e 100% alisadinho, até porque a decoração que eu vou fazer, que é estilo Sodier, já cobre as imperfeições, né, desse alisamento do chantilly da parte de baixo. E essa decoração, gente, ela é muito boa para quem tá começando a trabalhar com chantilly, né? Porque é uma decoração muito fácil. Às vezes você tá começando também, não comprou bico de confeitar, você consegue fazer um bolo muito bonito fazendo essa decoração aí na lateral. E também colocando algumas raspas de chocolate, ou morango, ou cereja, ou bombom mesmo, sonho de valsa, ouro branco, porque isso chama bastante a atenção do cliente. Então, aí eu peguei o restante do chantilly batido, coloquei num saquinho que a gente usa para alimentos, que é o mesmo saquinho que eu forro as formas, né, quando eu vou fazer a prensa do bolo. E eu vou fazendo um sobe e desce, um zigue-zague assim, para cima e para baixo. Com esse movimento eu não faço muito devagar, nem muito rápido. E aí eu vou cobrindo toda a lateral do bolo. Eu faço isso 2 vezes, porque quando a gente faz uma vez, a gente consegue ainda ver o fundo ali do chantilly. Se você fizer 2 vezes, você cobre bem melhor, né? Todos os buraquinhos que fica. E eu acho que o resultado fica melhor. Gente, o resultado é esse. Essa decoração me encanta, porque além de ficar bonita, ela é fácil, rápida, acelera o processo. Então é uma decoração assim que eu amo muito. E para dar toda a diferença na decoração, eu vou colocar algumas raspas de chocolate e também algumas cerejinhas, que isso faz toda a diferença na vitrine, gente. E se você for fazer esse bolinho para vender em fatias, você também pode fazer uma decoração na parte de cima da fatia, que fica super lindo. Finalizei o bolinho de ontem, fiz aquela decoração simples da Sodier, sem bico de confeitar, só com um saquinho mesmo. Decorei com alguns chocolates e algumas cerejas. Agora eu vou partir um pedaço para vocês verem como que ele fica por dentro. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar.
Gente, ficou maravilhoso. O chocolate meio amargo, essa mousse fica com gosto bem intenso de chocolate meio amargo, fica muito bom. A mousse de leite ninho fica perfeita também. Então, assim, a combinação ficou sensacional, decoração simples, não precisa de investir em bico, é fácil, rápido. Então, assim, é um bolinhão para quem estiver começando, fácil e bom de fazer. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative os sininhos das notificações para que o YouTube possa entregar os próximos vídeos para vocês. Fiquem com Deus, um super beijo e tchau!